da Inglaterra houve uma rainha chamada Ana Bolena. Ela reinou durante 1 ano na Inglaterra. Ela chegou na Inglaterra como uma das damas de honra de Catarina Aragão, princesa da Espanha. Eu vou ser bem rápido nisso, sei que você já está entediado de olhar para mim. Isso aqui não é aula de história, né, Vitor? Vitor balançou a cabeça, não quero saber. Mas todos sabiam do desequilíbrio de Henrique. Henrique começou a seduzi-la, ela gostou da ideia, ele faz dela sua amante e assim tenta acabar com o seu casamento com Catarina de Aragão. O Papa não era a favor, porque seria um divórcio. Ele inventa os seus argumentos, separa a Inglaterra da Igreja Católica, justamente para poder se casar com Ana Bolena. Assim vai ter início a Igreja Anglicana. Então agora há uma nova rainha no reino da Inglaterra, Ana Bolena. Henrique VIII vai instituir o culto a Ana Bolena na Igreja da Inglaterra, na Igreja Anglicana. Não sei se vocês sabiam disso, mas tinha um dia que era o culto a ela, até que ele enjoou. E quando ele enjoou, ele a acusou e mandou arrancar-lhe a cabeça. Então a história de Ana Bolena é uma história que ficou marcada por dar início à Igreja Anglicana, por continuar os desejos imorais do rei Henrique VIII, por ter sido a pior aliança que ela fez na vida e na morte. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, sobre alianças. Quando a gente se aliança, quando a gente se aproxima, quando a gente cria vínculos com coisas que na verdade são contrárias, completamente contrárias. A harmonia que só a aliança com Deus traz. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 10, e a gente vai continuar o estudo que nós demos início já há algum tempo. Aqui já adiantado, no capítulo 10, a partir do versículo 1, Josué 10, 1, diz assim: Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado Ai e a destruído totalmente, pois ele havia feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão haviam feito paz com os israelitas e que estavam no meio deles, teve muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, sendo ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jamute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: Vinde e ajudai-me, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus se juntaram para atacar o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles, com todos os seus exércitos, sitiaram Gibeão e batalharam contra ela. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos continuar a leitura. Mas nós vimos na semana passada que os gibeonitas, um povo grande, não é? Uma cidade grande de estrutura invejável, com um exército, como diz o texto, só de guerreiros, eles percebem nesse povo que estava chegando na sua terra um elemento divino. Deus estava com eles, o Deus dos hebreus estava com eles. E eles, mesmo com todo o seu poderio bélico, o seu poderio de guerra, decidem então armar uma situação em que os hebreus não teriam como voltar atrás. Eles conseguem uma aliança. Eles se alianciam aos hebreus e no seu discurso há o temor ao Deus dos hebreus, há o conhecimento de tudo aquilo que Deus tinha feito desde a saída do Egito até ali, e assim eles se submetem a uma aliança, mesmo que essa aliança fosse para eles sinônimo de servidão, mas melhor servir aos hebreus do que morrer. Então, terminada a história dos gibeonitas e da sua aliança com os hebreus, diz o texto, diz o escritor bíblico, que Adonisedeque, rei de Jerusalém, e quando eu falo Jerusalém, não confunda, porque essa Jerusalém aqui é só uma cidade nas mãos dos cananeus, ainda não é a Jerusalém dos judeus, ela está sendo conquistada, não é isso? Então esse Adonisedeque percebe que o fato dos gibeonitas terem feito amizade, aliança, se aproximado dos hebreus era perigoso. Ele tem medo, diz o texto, porque se sente, quem sabe, ali ameaçado ainda mais, já que
a cidade de Gibeão era uma cidade na divisa ali, próximo ao que seria essas cidades reunidas aqui para atacar. Então ele decide chamar os reis, os exércitos, as cidades próximas para se organizar em 5 reinos e sitiar Gibeão. Por que sitiar Gibeão? Alguns escritores ou teólogos estudiosos do Antigo Testamento vão dar alguns motivos. Primeiro, para puni-los, porque era traição, já que parece uma espécie de confederação entre essas cidades, vínculo entre essas cidades. Um segundo motivo seria estratégico, porque perder aquela cidade seria, na verdade, abrir as portas para uma invasão. E o terceiro momento seria medo, porque os gibeonitas também eram guerreiros, e assim eles se sentem, me parece, ameaçados. Eu acho que todas essas interpretações da história fazem sentido, mas o que é curioso nessa história é que algumas coisas saltam do texto, embora não estejam assim tão evidentes, mas se a gente ler com cuidado, a gente vai perceber que Gibeão faz a aliança com os hebreus, como nós vimos, e quem vai se levantar e, eu diria, dirigir, guiar, dar início a essa investida da união dos 5 reinos é um rei chamado Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém. O que de interessante há aqui, o que de, quem sabe, relevante o escritor está querendo mostrar para a gente? Ele era rei de Jerusalém, uma cidade que seria uma cidade, posteriormente, centro da adoração, centro da religião judaica. A cidade de Jerusalém tem como nome Jerusalém, que quer dizer reino de paz. Reino de paz. Primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui é que, embora o nome seja reino de paz, Adoni-Zedeque não quer paz. Ele quer guerra. Ele quer, na contramão do que os gibeonitas fizeram, não fazer uma aliança. Ele quer, na verdade, ser resistente àquele povo que está chegando. Segunda coisa interessante é que seu nome é Rei de Justiça, Adoni-Zedeque. E a justiça está longe aqui. Por quê? Porque ele está investindo contra aquele que era seu aliado, os gibeonitas. Por que eu digo isso? Porque ele poderia, quem sabe, tentar uma conversa com os gibeonitas, saber os motivos e, quem sabe, decidir como eles, fazer um tratado de paz, mas ele é resistente. Um outro ponto que é interessante, que eu acho que vale a pena salientar, é que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, tem o mesmo nome que Melquisedeque, rei de Salém. Vocês lembram dessa história de Melquisedeque? Quando Abraão, não é isso? Investiu contra os reis que haviam capturado Ló e levado como escravo. Então, o rei Melquisedeque era rei de Salém, e Salém é a mesma Jerusalém, é o mesmo nome. Ele luta por Abraão, e no final da luta, Abraão dá o dízimo, não é? A 10ª parte dos despojos de guerra para aquele reino. Esse Melquisedeque, que era rei de Salém, que é Jerusalém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não é isso? Todo mundo lembra dessa história. Agora, o que aconteceu com a cidade de Jerusalém, com o reino de Jerusalém, por assim dizer, já que no momento atrás eles tiveram um rei com o nome de Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, que adorava o mesmo Deus dos hebreus agora, e que tempos depois vai se tornar a mesma Jerusalém, reino de paz, que tem um rei com o nome de Adoni-Zedeque, que é o mesmo nome de Melquisedeque, o rei de justiça, mas esse é contrário ao Deus dos hebreus. Percebem isso? O escritor não está trazendo essas informações à toa. Parece que Adoni-Zedeque, ele tem o mesmo nome do rei de justiça como Melquisedeque, mas ele não é um rei de justiça. Adoni-Zedeque dirige, guia, reina num reino que se chama reino de paz, mas não é um reino de paz. Adoni-Zedeque era próximo, íntimo, confederado aos gibeonitas, mas agora ele é, na verdade, aquele que vai investir contra os gibeonitas. Adoni-Zedeque representa aqui tudo aquilo que diz ser e não é. Ele é o contrário do que os nomes, e não sei se você sabe, mas os nomes estão no Antigo Testamento com uma simbologia que tem um significado. Eu não estou forçando. Quando o escritor diz um nome, é porque o nome significa algo. E ele é tudo aquilo que é contrário aos nomes que são citados no texto. O que eu quero dizer com isso? Olha só como é sutil.
Os gibeonitas, antes dos hebreus chegarem à terra, eles eram aliados de quem? De Adoni-Zedeque e os outros 5 reinos. Quando os hebreus chegaram à terra, conquistaram Jericó, Ai, o que os gibeonitas fizeram? Desfizeram a aliança e fizeram uma aliança com os hebreus, por causa do Deus dos hebreus. E agora o que Adoni-Zedeque, que era o aliançado original, inicial, faz? Se volta contra aqueles que eram os seus próximos. A gente viu no capítulo anterior como os gibeonitas buscam uma aliança com Deus. Como fugir desse tópico que nos salta aos olhos de verdadeiras alianças e falsas alianças. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse primeiro ponto. Porque me parece que, assim como o Lucas me perguntou, afinal de contas, o que é uma aliança, papai? E na ingenuidade da criança, é necessário a gente usar uma linguagem mais simples possível, né, para dizer que aliança, filho, é quando o papai decidiu se casar com a mamãe, entrar na igreja com a mamãe. Ele decidiu isso para sempre. Ele decidiu isso até ficar velhinho. Ele decidiu isso até que a morte nos separe. Ele decidiu isso até que um dia, quem sabe, que eu morra primeiro, não é? Porque eu não quero ver minha esposa morrer, mas que ela fique viúva até a sua morte, porque eu não quero ver minha esposa recasada. Mas a aliança é esse comprometimento, esse envolvimento, esse trato, esse pacto para sempre. E a pergunta é, embora o casamento hoje em dia, não é sobre isso que eu quero falar com você, mas esteja tão fora de moda e as alianças são desfeitas com tantas facilidades hoje, a aliança com Deus não. Então toda aliança que a gente faz, todo trato, todo pacto que a gente faz, todo envolvimento que a gente busca, de fato, ele tem uma conotação espiritual que traz para a gente o peso, o fardo da aliança que a gente está fazendo. Não sei se eu estou me fazendo claro aqui. Mas de fato é que os gibeonitas entenderam isso e eles não queriam, de fato, estar contrários àquela força, aquela potência, aquele poderio de Deus que estava chegando. Por isso eles desfizeram aquilo que poderia trazer para eles, quem sabe, a morte, e refizeram uma aliança, ou fizeram uma aliança e buscaram uma aliança com Deus para a eternidade, porque isso lhes pouparia a vida. Isso seria um apontamento, e a gente sabe, o Novo Testamento vai dizer que a aliança com Deus é para sempre. O que a gente tem que tomar cuidado? É óbvio, é fazer alianças, é buscar aproximação, é buscar relacionamento intenso com esse, eu diria, peso, com pessoas, com coisas, com situações, com acontecimentos, com episódios que são contrários àquele que vem para julgar todos os povos de Deus. Percebe o que eu estou falando? E a gente briga com isso, como se no final da história a gente tivesse o controle das coisas e pudesse se aliançar a quem a gente quiser, se aproximar com quem a gente quiser, reatar relacionamentos, iniciar relacionamentos, desfazer relacionamentos da maneira que a gente quiser, sem que haja consequências. A Bíblia é muito clara sobre isso. É muito clara. Eu vou dizer para você, Deus é ciumento. Você sabia disso? A Bíblia fala que Deus tem ciúme do seu povo. Ciúme por quê? Porque é um casamento, caramba. E quando é um casamento, Deus está escolhendo a gente para sermos dele. Assim como minha esposa é minha. Sabia? Não é, amor? Ela fez um coração. Ela é minha, meu amigo. Ninguém tasca. É minha. Quando a gente foi para o púlpito para se casar, ela sabia disso. Eu ainda dei uma chance, ó. Depois de hoje, acabou, velho. É para sempre. Não é isso. Ela é minha, assim como eu sou dela. O que é a aliança de Deus com a sua igreja, com o seu povo, com os seus filhos? É uma aliança que faz com que a gente seja dele e ele nosso. Mas o que a gente faz com isso? Como a gente se conduz? A gente se conduz de fato com fidelidade a Deus. Eu falo fidelidade em todos os aspectos da vida. A gente mantém os votos nupciais em dia, atualizados. Nós somos santos no nosso relacionamento com as pessoas. Nós somos crentes quando se trata de sermos referencial do Evangelho. Nós estamos nos conectando com aqueles que de fato
trazem sobre si a responsabilidade do reino de Deus. Que tipo de relacionamento a gente tem atado, que tipo de coisa a gente tem buscado, que tipo de sociedade a gente tem feito, que tipo de situações a gente tem entrado e feito parte de coisas que, na verdade, não agradam a Deus, de situações que não agradam a Deus, de decisões que não agradam a Deus, de alianças que não agradam a Deus. E isso não sai impune. Não é porque Deus vai te punir, não. Como a gente falava na EBD, Deus não fica punindo as pessoas. Não. Deus não vai fazer você bater com um carro, pegar uma doença. Eu espero que não. Mas as alianças que não estão no coração de Deus vão fazer isso. Vão te levar para o buraco. Vão te levar para lugares longe de Deus. Vão te levar para lugares que Deus não está. Vão te levar para lugares de sofrimento. É isso que acontece. Por isso que, quando eu me casei com a Lidiane, gostei desse negócio, vou dar uma enchida de bola aqui, eu sabia onde eu estava amarrando meu burro. Sabia. Porque, eu não era um cara feio, embora a vida tenha feito isso comigo. Assim, existiam até umas paqueras, né, tal. Havia umas opções. Mas eu me lembro disso, como se fosse ontem. A Lidiane estava se rindo, né, tal. E a minha leitura foi essa aqui, cara. Ela é crente, família cristã, antiquíssima na igreja, todas pessoas sérias. É uma gatinha. É isso que tem que ser. Assim, se eu tiver tomado uma decisão errada, meu amigo, a chance é pequena. É óbvio que muitas vezes as coisas acabam porque a gente contribui para que elas acabem. Mas isso me deu fruto. Eu tenho um filho que está crescendo na casa do Senhor, que está entendendo o que é o reino de Deus, que tem cada vez mais demonstrado que o que os pais têm sido para eles são reflexos do que o que Deus quer para nós. Mas e quando você faz uma aliança com alguém que não tem nada a ver com isso? Seja no trabalho, seja no casamento, seja no namoro, seja na escola, seja na faculdade, seja as amizades, seja os lugares que a gente tem frequentado. O que a gente acha que Deus pensa nessa hora? O que a gente acha que isso vai trazer para a gente nessa hora? O que a gente acha que de fruto isso vai dar? Não é possível que a gente ache que termine bem isso. Eu espero que termine, porque Deus é misericordioso. Mas não é esse o caminho que Ele quer para nós. O caminho que Ele quer para nós é o caminho de santidade. É um caminho de pessoas que decidem, segundo o coração dEle, o que é o melhor. São pessoas que sabem que no momento de crise, que no momento de tomar uma decisão séria, é na mão dEle que a gente tem que colocar, pedindo a orientação, buscando por todas as vias possíveis e legais que Deus se aproxime de nós e nos oriente. Fora isso, meu amigo, você está bem enrolado. Porque pode ser que um Adonisedeque apareça na sua vida. Parece que é um rei de paz, parece. Parece que é um rei de justiça, parece. Parece que é rei de Jerusalém, parece que é seu amigo, mas no final vai te sitiar para te matar. Não é isso que está acontecendo aqui? Bom, o texto continua, não é? Eu não quero ser tão duro, porque as coisas aqui eu acho que vão ficar bonitas. Diz assim o versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no acampamento em Gilgal: não retire dos teus servos a tua mão, vem depressa, livra-nos e ajuda-nos, porque se juntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros. E o Senhor disse a Josué, percebe isso aqui, antes de eu terminar a leitura, aqui vou fazer só um comentário. Os gibeonitas fizeram aliança com Josué, não é isso? Agora eles estão sendo sitiados por Adonisedeque e os outros 4 reis. Eles vão mandar uma mensagem para Josué. Josué fez uma aliança com eles. Josué tinha a palavra dele, não é um juramento feito lá na presença de Deus. Mas o que é que Josué vai fazer aqui? Vai sair atacando? O que é que o texto diz? Mesmo nessa situação, que parece ser óbvia, diz o texto que, no versículo 7, Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros, e o Senhor disse a Josué. A consulta a Deus. É isso que tem que fazer mesmo. E diz o texto que Deus disse a Josué assim, versículo 8, não tenhas medo deles,
porque eu os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou-os de surpresa. E o Senhor o pôs em confusão diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão. Ele os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maqueda. Enquanto iam fugindo de Israel, a descida de Bet-Horon, do céu o Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedras grandes até Azeca, e eles morreram. E a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas pela espada. Então, o que acontece é que eles estão sitiados, eles mandam uma mensagem para Josué, provavelmente alguém conseguiu fugir ali ao sítio, correu até Josué, estava em torno de 40 quilômetros de distância, e disse, eles estão sitiados e eles estão procurando agora a proteção de vocês, eles são vassalos dos hebreus, vassalos de vocês. E agora há necessidade que alguém lute por eles, porque eles estão sozinhos. É isso? Bom, eu fico pensando, no lugar de Josué, o que seria possível aqui? Bom, eles fizeram uma aliança com a gente daquele jeito, inventaram aquela história, a gente tem que conquistar esse reino, a gente tem que acabar com esse povo imoral, eles estão lutando entre eles, sitiaram os gibeonitas, eu vou deixar esse negócio. Porque se Adonisedeque e os outros 4 reis acabarem com os gibeonitas, menos problema para mim. São inimigos contra inimigos, embora tenha tido aliança, mas Josué não está ferido da aliança, porque ele não está atacando ninguém. Não é isso? Mas aí Josué vai falar com Deus, né? E Deus vai dizer para Josué, pode ir, eu os entregarei na sua mão. E aí diz o texto que Josué, ele sai de madrugada aqui, e ele anda 40 quilômetros pela madrugada. E olha só, uma vez eu fui correr, eu inventei de fazer na época que a gente chamava de Cooper, né? Fazer Cooper, né? Falava isso, né? Wagner lembra disso, né? Eu não fazia caminhada, fazia Cooper. Alguém já fez Cooper aqui? Vocês sabem o que é isso, né? Então, eu nunca tinha corrido para canto nenhum, e aí foi eu e um amigo meu, vamos fazer o Cooper, né? Aí botamos lá a roupa, tal, short, e fomos fazer uma corridinha de 6 quilômetros. Meu amigo, quando eu voltei, estava moído, cara, mas eu fiquei tão dolorido, todo distendido. E a gente sabe como é isso, né? Você está parado, a Lidiane que eu diga, eu fui fazer uma caminhada esses dias, uma vez a minha avó, assim, à luz do que a Lidiane fez, semana, sem alongar, sem nada, saiu correndo. Foi minha mãe, na verdade, já. Deixa eu abrir um espaço para isso, esse comentário. Minha mãe, tal, não corria, não tinha atividade física assim, um dia, né, botou uma roupa toda bonitinha, um tênis novo, uma calça justa assim de oncinha, e eu falei, onde você vai com essa roupa? Era cedo, ela falou, vou correr. Eu falei, pô, que bacana, né, mudando os hábitos e tal. Ela saiu, 5 minutos depois ela voltou com a calça rasgada e um machucado no joelho. Eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou, caí. Tadinha da minha mãe, começou mal. Cara, Josué andou 40 quilômetros até Gibeão para pegar os inimigos de surpresa, escalando montanhas, porque a rota é pela montanha. Um exército inteiro saiu de madrugada, 40 quilômetros, escalando montanha para chegar e pegar o inimigo de surpresa, para livrar uma galera que, cara, nem tinha nada com eles, a não ser aquele trato meio esquisito no meio da mentira. E você sabe por que ele vai fazer isso? Porque Deus falou para ele ir. Porque se você fizer uma aliança com Deus, meu amigo, quem está na guerra é Ele agora. Está entendendo? Quando a gente faz uma aliança com Deus, quem vai brigar por nós vai ser Ele. E vai ser 30, 40, 50, 100, 200, 1000 quilômetros, se for possível, que Ele andará por você. E é isso que ele fez com Josué. Essa era a aliança certa, não era Adonisedeque, não eram os 5 povos. Os gibeonitas perceberam uma coisa diferente, cara, esse Deus dos hebreus, esse Deus que a gente tem que se aliançar. E quando eles fizeram, Deus falou, vai Josué. E Josué vai. E ele anda 40 quilômetros, sobe as montanhas, pega o exército de surpresa. E na hora da batalha acontecendo, você sabe o que acontece? O escritor nos diz, Deus manda uma saraivada de pedra. E diz o texto que as pedras que Deus manda mata mais homens do que a espada. Há uma discussão sobre que tipo de pedra seria esse. Uns vão dizer que era granito mesmo, granizo, né? Não granito. Outros vão dizer que eram pedras como granito. Pedras mesmo, rochas, né? Mas não interessa também o que Deus mandou, porque se Deus quisesse mandar pedaços de Marte, ele ia mandar e pouca diferença vai fazer isso. O fato é que Deus estava na batalha, que Deus estava lutando, porque a aliança que os gibeonitas haviam feito com eles era a aliança certa.
E Deus, em sua misericórdia, em sua graça, ama aqueles tanto quanto os hebreus. E agora ele lutaria por eles. E ele vai dizer para Josué, pode andar, porque eu estou nisso. Porque essa é a aliança certa, meu amigo. Não é homem que vai te resgatar, não é Bolsonaro que vai livrar a sua pele, não é a esquerda, não é a direita, não são os empresários, não é o dinheiro sujo, não são os negócios, não é a família, seja lá de quem for, que não tem nada a ver com o evangelho, não são os homens que não são crentes, as mulheres que não são crentes, os flertes que não são, na verdade, aquilo que está no coração de Deus, os namoros, as amizades, não são esses que vão te livrar, são esses que vão trazer paz para você, não são esses que vão tirar você do cativeiro, é Deus. Deus, não se aliancie a mim, porque eu sou homem igual a você. Não se aliancie com quem quer que seja, esperando desse te salvar. Se aliancie com Deus, porque Ele move montanhas, porque Ele move exércitos, porque Ele escala montanhas, porque Ele vai até para a cruz se precisar, por nós. Não foi isso que Cristo fez? Por causa da aliança de Deus com o homem, Ele manda o Filho, meu amigo. Às vezes a gente acha que isso é algo pequeno, né? Mas isso não custou pouco não, isso custou caríssimo, por amor. Deus é ciumento, sim. Mas se você se voltar para Ele, Ele te busca. Ele te salva. Ele te resgata. Ele conserta as coisas. Há sempre tempo de se voltar para Deus e fazer o certo. Sempre, sempre. Até o último suspiro de vida que você tiver. Mas não fica retardando isso, não. Não fica brincando de evangelho, não fica brincando de ser crente, não fica brincando de se relacionar com Deus, porque Deus, quando se casa, Ele se entrega inteiro e não pela metade. Você sabia disso? Deus se entrega inteiro a nós. Ele não fica se resguardando, Ele não fica guardando seus segredos, Ele não fica guardando, quem sabe, um pouquinho de Deus para, quem sabe, se você frustrá-lo, ele se entrega todo. Ele se lança nos nossos braços, assim como o pai do filho pródigo, quando vê seu filho, corre ao encontro dele e o abraça, se expondo à vergonha pública por amor. E a gente tem que parar com isso, de se entregar a Deus em pedacinhos. A gente é fiel aqui, ali não. Aqui a gente, não, aqui eu estou brilhando, aqui, não, esse cantinho aqui, isso aqui ninguém mexe não, né? Porque eu resolvo. Não é isso. No tempo de dificuldade, no tempo da, quem sabe, frustração, é a Ele que a gente tem que recorrer. No tempo das decisões, no tempo em que a vida parece deixar a gente em uma situação terrível, você pode estar pensando aí, Jô, você está falando isso porque você não está na minha pele. Não estou mesmo, não. Mas você também não está na minha. Eu sei que a vida prega peças na gente. Põe a gente em situações, muitas vezes, que a gente tem que tomar decisões assim, cara, que são dificílimas. E muitas vezes isso vai pesar. E a gente olha e não tem ninguém do nosso lado para nos ajudar. Mas é nesse momento que Deus quer ver fidelidade. Não é no momento fácil. Porque no momento fácil é fácil, velho. É mole escolher. É no momento de dificuldade. É no momento em que você brigou com seu marido, o negócio tá ruim, tá faltando dinheiro em casa, o cara tá mal, e aí chega aquele bonitão e que tá cheio da grana, e você olha e fala assim, pô, até que é nessa hora, não é na hora que tá tudo bem, porque na hora que tá tudo bem é mole tomar a decisão certa, né? Ah, tá mole, as coisas estão funcionando, então... Mas Deus quer da gente é isso, é a situação crítica, que a gente olha e fala assim, é contigo que eu fecho. Porque é esse que nos resgata. Amém? Não, é amém mesmo? Pois é, o texto não acabou aqui não. Deus vai dar, eu acho assim, eu leio esse texto e vejo um resgate de amor mesmo, sabe? Pô, pensa comigo, se você fosse um estrategista, cara, a França está lutando contra a Inglaterra era teu inimigo, a França também, deixa, bicho, eles que se matem, não é isso? Depois o que sobrar a gente termina. Pô, ir numa guerra a favor da Inglaterra, você pode ver a história das guerras assim, até quando os Estados Unidos se envolveu, ele mandava um pouquinho, né? Não mandava todo mundo. Porque o que Deus está fazendo aqui é outra história, está botando um exército para cá, sem dormir, andando a madrugada toda, escalando montanha para lutar por um neguinho que não era nem hebreu, mas porque se havia se aliançado com o pai. E o texto vai dizer assim, ó, você se espantou aí com a saraivada de pedra, o negócio agora fica, eu diria, em atmosferas assim, grandiosíssimas, né? Diz o versículo 12.
Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos israelitas, na presença de Israel, ele disse: Sol, pare sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Depois Josué voltou ao acampamento em Gilgal, e todo Israel voltou com ele. Olha o que está acontecendo. Eles andaram os 40 quilômetros, subiram as montanhas, atacaram os inimigos de surpresa. Na batalha Deus manda as pedras, fere um tanto de gente, mas a batalha é ferrenha, é dura, são 5 reinos envolvidos aqui, eles estão numa labuta lá. Eu até estava conversando hoje com o João Pedro, falando assim, eles saíram de madrugada, e a ideia aqui é que eles batalharam todo um dia. Você vê o UFC, 5 rounds para os caras é terrível, né? No quinto o cara está botando os bofos. Você pensa numa batalha de todo um dia, com espada na mão aqui, ó, não tem tiro, não tem bomba não. Não tem que tiro foi esse não. Você tá rindo? É espada, que espada foi essa? Porque quando ela passa, velho, você nem cantar, você canta, a cabeça já rolou. Então, é óbvio que ninguém aguenta lutar o dia todo, né? Eu acho que eles entravam no confronto, e aí, à medida em que um ia perdendo, recuavam, se organizavam, outra investida, isso se deu todo dia. Aí vai ter o evento aqui da oração de Josué. É óbvio que não há um consenso quanto ao que aconteceu aqui. Muitos vão dizer que houve um eclipse, outros vão dizer que o que Josué queria é que o calor do sol fosse amenizado. E o consenso parece que o pedido de Josué era que, já que a batalha estava durando todo o dia, que não caísse à noite. Porque se chegasse à noite, já que eles estavam vencendo o confronto, o inimigo poderia fugir, seria difícil de capturá-lo, eles poderiam se reorganizar. E aí Josué faz o pedido, ao meu ver, mais estranho possível no momento desse aqui. Ele está lutando, né? O bicho está pegando. Estão lá nas espadas, tal gente morrendo, pedra caindo do céu, pensa num caos. E aí ele vê que a tarde está chegando, ele ora ao Senhor e pede, se fosse eu, né? Deus, manda mais pedra. Foi pouca, ainda tem gente em pé, manda uma saraivada, né? Aumenta o tamanho da pedra. É um pedido nesse tipo. Pô, o cara não vai pedir isso não, velho. O cara vai pedir assim, ó. Eu fico pensando na cara do cidadão assim, Senhor, eu não quero noite não, eu quero terminar, que esses caras é hoje. O cara tava desse jeito. Tá entendendo a parada? Ele podia pedir um monte de coisa, pô, Deus termina, né? Mandou pedra, agora manda, sei lá, uma lâmina flamejante e tal, do céu, os anjos arrancando as cabeças. Mas ele não quer isso, ele quer que as horas do dia se alonguem para ele continuar lutando até matar todo mundo. Isso é um pedido normal, bicho? Assim, eu não sei você, né? Pô, mas eu acho que, já que Deus tinha o poder de exterminar a galera e terminar o serviço, é um pedido viável, né? Aí você tá lá no UFC, pau a pau, lutando, tal, a luta é dura, deu o 5º round, você pede juízo assim, ó, não julga agora não, eu tô vencendo, mas eu quero mais 5. É o que ele tá fazendo, alonga. Mas o que eu acho interessante nessa história é o pedido mexe com muita coisa. O pedido de Josué, cara, pô, parou o sol. A gente sabe que parou o sol da perspectiva de quem está aqui na Terra. Mas você deixa de dar um pouquinho de física, não é o sol que para, é a Terra que para. Não é isso? O pedido de Josué mexe com muita coisa, gente. E Deus move planetas, sistemas inteiros, cosmo inteiro por causa dos gibeonitas. Não é por causa de Josué, não é por causa dos hebreus, por causa dos gibeonitas. Para tudo, até que eles sejam libertos. Pensa nisso, cara. Isso não é graça? Isso é graça. É o amor de Deus. Poderia não fazer nada. Mas você acha que tem um elemento também, eu acho muito relevante na história? Deus atende o pedido de Josué. O pedido de Josué é um pedido ousado. Eu já tentei alguma vez ou outra assim, tipo, estava lá em Norte de Minas, né, e lá
custa chover. E às vezes a água acaba, né? E um dia eu olhei para o céu e falei: Senhor, manda chuva. Não deu nada. Choveu uma gota. Eu acho que meu pedido piorou, que ainda ficou mais uns 2 meses sem chuva. Então, eu parei com isso, porque não funcionou. Pensa no pedido de Josué: Senhor, para sol, para lua. Esse cara tá louco, bicho. Mas Deus olha para Josué e fala assim: tá, cara, tá parado. Até ele, cara, isso é grandioso demais. Você pode achar, isso é conto da carochinha. Eu acredito, bicho. Eu acredito mesmo. Porque se você acredita em Deus, que criou tudo, o que é isso aqui para ele? É besteira. Mas o que eu acho mais interessante é que, por que Deus atende o pedido de Josué? Por causa dos gibeonitas, por causa do seu amor, por causa da aliança que ele fez, por causa da promessa que ele havia feito a Josué, mas porque o pedido de Josué está no centro da vontade de Deus. Por isso, ele está fazendo o que Deus quer. Ele acordou de madrugada, ele subiu as montanhas, ele está salvando os caras, ele sabe que aquilo tem custo. Ele está numa batalha ferrenha de um dia inteiro. O desejo do seu coração é concluir a missão que Deus tem para ele. Cara, olha o conjunto de coisas. E aí quando Josué pede, Deus está assim: cara, Josué, pode pedir, velho, que eu dou. Que seja parar o sol, quer parar a terra, parar a lua, parar todo o cosmos, eu paro por você. Porque olha o desejo do cara de concluir aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. É esse o pedido que Deus quer ouvir da gente. Vai ver que Tiago diz que a gente não recebe aquilo que a gente pede, porque a gente pede mal. Porque a gente pede para os nossos próprios deleites. Porque o centro dos nossos pedidos está o eu. O Josué não é isso. Olha só a situação que o cara está envolvido por Deus, pelos gibeonitas, pelo desejo que Deus tem de fato fazer a justiça ser cumprida. É uma ética superior, cara. É uma coisa muito elevada, sabe? E aí Deus para tudo. Para o cosmos, se for possível. E esse é o desafio de Deus para a gente. É sermos fiéis nas alianças. Todas. É sermos a ferramenta na mão dele para a libertação. Porque é esse quem vai nos libertar no momento de aflição. E estarmos no centro da sua vontade. Eu te garanto, velho. Se você estiver no centro da vontade de Deus, buscando Deus de todo o coração, se você disser para aquele monte, sai daí, vai para lá, ele vai. Isso não foi o que inventei, não. Foi Paulo que disse. Foi Jesus que disse. Se tiveres fé como o tamanho de um grão de mostarda, e se você disser para esse monte, saia daqui para lá, ele irá. Você sabe que fé é essa? Não é a fé de monte, né? É fidelidade. Fé é fidelidade, cara. Fé é fidelidade. Se você for fiel a Deus como Josué está sendo, e se a tua motivação é agradar o Pai, ele vai te atender. Que seja parar o planeta, ele vai. Mas quando as nossas motivações é o nosso eu, me perdoe, mas é problema seu, todo seu. O desafio para nós é que a gente não olhe o reino de Deus pela metade. É que a gente não faça esse tipo de acordozinho com Deus. O desafio para a gente é entrega. Porque aquele que buscou a aliança para nós, enviando o Filho, está disposto a morrer na cruz por amor. Amém? Vamos ficar em pé e orar?